José, filho de Jacó, era apenas um adolescente quando sua vida mudou para sempre. Amado por seu pai, odiado por seus irmãos. Ele sonhava alto, e seus sonhos dados por Deus revelavam que um dia se levantaria acima de todos eles. Isso despertou a inveja, o ciúme e o ódio. Traído, lançado em uma cova e vendido como escravo por 20 moedas de prata. Levado ao Egito, suas correntes tilintavam como sinos de dor. A terra que jamais conhecera, agora seria seu novo lar e sua prisão. Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, o comprou. José, agora escravo, entrou em uma casa estranha, onde ninguém falava sua língua, onde todos o viam como um simples servo. Mas Deus era com ele. Mesmo nas tarefas mais humildes, José agia com integridade. Observava tudo com atenção, trabalhava com zelo, falava com sabedoria. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele fazia. Potifar percebeu. Algo naquele jovem era diferente. Logo José foi promovido. De servo passou a mordomo. Administrava a casa, os bens, os campos. Nada era feito sem o seu conhecimento. Potifar confiava tanto em José que não se preocupava com mais nada, a não ser com o pão que comia. Mas onde a luz brilha, a sombra também se move. A esposa de Potifar passou a olhar José com outros olhos. Ele era formoso de aparência e belo de presença. Dia após dia, ela o chamava, o provocava, o seduzia. Mas José resistia. Não por medo, mas por fidelidade. Como poderia eu pecar contra Deus e trair a confiança do meu Senhor? Um dia, quando a casa estava vazia, ela agarrou José pelo manto e insistiu. Deita-te comigo. Ele fugiu. Deixou o manto nas mãos dela e correu. Ela, ferida pelo desprezo, gritou. Chamou os servos. Inventou mentiras. Quando Potifar chegou, ouviu a acusação. E, tomado pela ira, mandou prender José. Da honra ao cárcere, da confiança à vergonha. José foi lançado na prisão dos prisioneiros do rei. As grades se fecharam, mas os céus continuaram abertos. E ali, no silêncio das celas úmidas, no frio das pedras, Deus era com ele. O carcereiro, assim como Potifar, viu algo diferente naquele jovem hebreu. E mais uma vez, José prosperava. Logo ele era responsável por todos os presos. Nada se fazia na prisão sem sua supervisão. Mesmo atrás das grades, ele era livre. Por dentro. Certo dia, 2 novos prisioneiros chegaram, o copeiro e o padeiro do faraó. Ambos haviam ofendido o rei e estavam à espera de julgamento. José cuidava deles, e, em uma noite, ambos tiveram sonhos estranhos e perturbadores. Na manhã seguinte, José os viu abatidos. Por que seus rostos estão tristes hoje? Perguntou. Eles contaram os sonhos. E José, cheio da presença de Deus, respondeu com compaixão. As interpretações pertencem a Deus. Contem-me, por favor. O copeiro disse, vi uma videira com 3 ramos. Floresceu, deu uvas, e eu espremia o suco na taça do faraó. José respondeu, em 3 dias serás restaurado ao teu cargo. O padeiro esperançoso contou seu sonho. Havia 3 cestos sobre minha cabeça, e no cesto de cima, pães para o faraó. Mas aves vinham e comiam do cesto. José, com tristeza, interpretou. Em 3 dias serás enforcado, e as aves comerão tua carne. 3 dias depois era aniversário de Faraó. O copeiro foi restaurado, o padeiro executado. Antes de o copeiro partir, José fez um pedido. Lembra-te de mim quando estiveres bem. Fui tirado injustamente da terra dos hebreus. Fala ao faraó a meu respeito. Mas o copeiro esqueceu-se dele. 2 anos se passaram. Longos, silenciosos, dolorosos. José continuava fiel. Orava, servia, esperava. Até que, um dia, o palácio foi tomado por inquietação. Faraó tivera 2 sonhos estranhos. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias sendo engolidas por 7 espigas secas. Os magos, os sábios, os sacerdotes. Ninguém sabia explicar. Foi quando o copeiro se lembrou. Há um jovem na prisão, um hebreu, que interpreta sonhos com exatidão. José foi chamado. Rapidamente barbeado,
banhado, vestido com roupas limpas, levado ao trono. Faraó disse: ouvi dizer que és capaz de interpretar sonhos. José respondeu com humildade: isso não está em mim, mas Deus dará uma resposta de paz ao faraó. Após ouvir os sonhos, José falou com clareza. Ambos significam a mesma coisa. Deus revelou ao faraó o que está para acontecer. 7 anos de fartura virão sobre todo o Egito. Depois, 7 anos de fome devastadora. A repetição do sonho mostra que isso é firme, e Deus apressa a execução. E acrescentou: escolha um homem sábio que administre o Egito. Armazene grãos nos anos de fartura, para que haja alimento nos anos de fome. Faraó e seus oficiais ficaram impressionados. Poderíamos achar alguém como este, em quem há o Espírito de Deus? E naquele dia, José foi exaltado. O faraó o nomeou governador de todo o Egito. Colocou seu anel em sua mão, vestiu-o com linho fino, deu-lhe um colar de ouro, um novo nome, Zafenate-Paneia. Ele tinha 30 anos, um menino sonhador. Agora era príncipe. José percorreu o Egito, organizando celeiros, recolhendo grãos, liderando com sabedoria. Tomou por esposa Asenate, filha de um sacerdote egípcio, e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E nos 7 anos de fartura, preparou a terra para o que viria. E então veio a fome, terrível, abrangente, e se espalhou por todas as nações. Mas no Egito havia pão, graças à fidelidade de um homem, graças ao propósito de Deus, e entre os que viriam buscar alimento estavam seus irmãos, aqueles que o haviam traído. A fome se alastrava como fogo em palha seca. Não havia colheita, nem sementes, nem esperança nos campos. O solo rachado de Canaã clamava por chuva, e os animais morriam à míngua. Jacó, já idoso, olhava para os filhos e disse com firmeza: por que estáis aí olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai trigo, para que vivamos e não morramos. E assim os 10 irmãos de José partiram. Benjamim, o mais novo, ficou com o pai, pois Jacó temia perdê-lo, assim como perdera José anos antes. Foram dias de viagem pelo deserto. Sol escaldante, poeira nos olhos, silêncio no coração. Mas a necessidade era mais forte que o passado. Eles chegaram ao Egito, e diante deles estava o governador, vestido com trajes nobres, adornado com símbolos do poder egípcio, sentado em um trono elevado, rodeado por guardas e escribas. Eles não sabiam, mas aquele homem era José. E quando José os viu, reconheceu imediatamente. O tempo havia passado, mas seus rostos, seus olhos, suas vozes ainda ecoavam em sua memória. Eles se curvaram diante dele, com os rostos em terra. E então, o sonho de José se cumpriu. Mas ele se conteve. Falou com eles com voz firme, usando um intérprete. Escondeu sua identidade. Donde vindes? Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José olhou para cada um deles. Eles não o reconheciam, mas ele se lembrava de cada detalhe, da cova, das vozes, da dor, da traição. E então os acusou. Sois espiões, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles se apressaram em negar. Não, meu senhor, teus servos são homens honestos. Viemos apenas para comprar mantimento. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem em Canaã. O mais novo está com nosso pai. E um já não existe. José sentiu o coração apertar. Eles falavam dele, como se estivesse morto, mas não revelou nada. Para provar que falais a verdade, deixareis um de vós aqui. Os outros voltarão e trarão vosso irmão mais novo. Assim saberei que não estáis mentindo. E prendeu-os por 3 dias. No 4º dia, escolheu Simeão para ficar. Os outros receberam trigo, com os sacos cheios, e secretamente, José ordenou que o dinheiro de cada um fosse devolvido aos seus sacos. Quando chegaram em casa e viram o dinheiro, ficaram aterrorizados. Jacó chorou. Já me fostes 3. José não está. Simeão ficou. E agora quereis levar Benjamim? Não irá. Mas a fome continuou.
e o trigo acabou. Judá então se levantou com responsabilidade. Pai, envia o menino comigo. Eu sou responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado para sempre. Jacó cedeu. E pela segunda vez, os irmãos desceram ao Egito. Desta vez com Benjamim. Ao ver o irmão mais novo, José mal conseguiu conter a emoção. Mandou que preparassem um grande banquete e os recebeu em sua casa. Os irmãos ficaram assustados, mas José os acalmou, tratou-os com honra. E quando viu Benjamim, seu coração se apertou. Ele saiu da sala e chorou. Lavou o rosto, voltou e serviu a refeição. Mas ainda não era hora de revelar quem era. José preparava um teste de caráter. Ordenou que enchessem os sacos de trigo novamente e colocassem escondida sua taça de prata no saco de Benjamim. Ao partirem, soldados os alcançaram e revistaram os sacos. A taça foi encontrada, com Benjamim. Eles rasgaram suas roupas em desespero. Todos retornaram ao palácio e ali José disse: aquele em cujas mãos foi achada a taça ficará como meu escravo. Os outros podem voltar em paz. Mas Judá, aquele mesmo que anos antes sugerira vender José como escravo, se levantou e fez um discurso que mudou tudo. Meu senhor, este menino é tudo para nosso pai. Se ele não voltar, nosso pai morrerá de tristeza. Toma a mim em seu lugar. Deixa-me ficar como escravo, mas deixa o menino ir com seus irmãos. José não aguentou. As palavras de Judá atravessaram seu coração como flechas. O homem que outrora o vendeu, agora se oferecia para sofrer no lugar do irmão. Ele gritou: saiam todos da sala! E quando ficaram apenas ele e os irmãos, José começou a chorar em alta voz. Chorava tanto que até os egípcios do lado de fora ouviram. Eu sou José, vosso irmão, que vendestes ao Egito. Silêncio, medo, espanto. Os irmãos ficaram imóveis, pálidos. Não podiam crer. Mas José se aproximou e disse com ternura: não vos aflijais, nem vos peseis por me haverdes vendido para cá, porque foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Não fostes vós, foi Deus. E os abraçou. Choraram juntos. O passado foi exposto e redimido. José mandou buscar Jacó, seu pai. E o velho patriarca, ao saber da notícia, quase desmaiou. José, meu filho, ainda vive? Basta, irei vê-lo antes que eu morra. A história de dor, traição e sofrimento se tornava agora uma história de perdão, restauração e propósito. E assim o sonho se cumpriu. Não como José imaginava, mas como Deus havia planejado. A história de José nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. Ele transforma a dor em propósito, o abandono em amadurecimento, a injustiça em redenção. José sofreu traição, foi vendido, caluniado, preso, mas nunca perdeu sua fé. Nunca deixou de servir com integridade. E no tempo certo, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, foi exaltado.